nesse estudo que nós estamos desenvolvendo lá na UFSC, no pós-doc e também na outra pós-graduação, envolvendo água nas metrópoles e também esgotamento sanitário. Não é? Então, primeiro, fazer uma pequena digressão e lembrar que foi tão citado aqui no evento, né, desde a abertura, o artigo 225 não fala especificamente de saneamento, não é? Mas está claro, né, que qualidade de vida, meio ambiente equilibrado tem relação direta com o saneamento. Não é? Então, é preciso ter um saneamento adequado, um saneamento que traga saúde e qualidade ambiental, efetivamente, para a população. Não é? E, mesmo porque nós estamos vivendo basicamente nas cidades. Não é? Foi falado aqui na mesa anterior, que tem relação com esse tema dessa mesa, não é? Que nós somos um mundo urbano. Não é? Efetivamente. Deixamos de ser um mundo rural. O Brasil, que era uma potência e é ainda uma potência rural, não tem apenas 25%, 20% de pessoas morando na zona rural. Não é? Basicamente, nós estamos morando nas zonas urbanas. Não é? O que demanda mais água, o que demanda mais serviços de descarte de efluentes, não é? Demanda bastante trabalho dessas empresas e também dos outros atores que trabalham com saneamento básico. Então, o artigo 225, no parágrafo 4º, fala o seguinte: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Então, dentre essas condições está o descarte da água, o descarte do esgoto. Né? Afinal, água é vida, mas ninguém lembra de falar que esgoto também é vida. Não é? Boa parte do que está no esgoto é água. Não é? A gente lembra dos resíduos que estão no esgoto, mas boa parte do que está no esgoto é água. Mais de 90% do que está no esgoto é água. Então, nós precisamos urgentemente ter tecnologias, e temos tecnologias, para realizar o reuso. E a gente vai ver que o grande gargalo hoje, né, além do acesso à água, do esgotamento, também é o reuso. Né? Então, só em 2010 o saneamento e a água, o acesso à água, são considerados efetivamente um direito humano. Não é? Então, não existe uma pessoa, né, humana, efetivamente, sendo redundante, né, uma pessoa que viva na sociedade que não precise de água. A água é essencial à vida. A água é essencial à vida no planeta. Não é? Então, o que existe efetivamente hoje no Brasil é a Política Nacional de Saneamento, né, a Política Nacional, que é uma lei, como qualquer outra lei, que não é perfeita, que tem, inclusive, uma proposta, já várias propostas de modificação, não é? Mas é uma lei que, efetivamente, vem regular e dar princípios para a atividade do saneamento. Não é? Agora, tem equívoco, ou equívocos, que a imprensa, por exemplo, comete ao divulgar qualquer notícia sobre saneamento. Porque as pessoas pensam, saneamento é esgoto, e, na verdade, a legislação deixa bem claro que saneamento não é só esgoto. Saneamento é muito mais que esgoto. Não é? Aqui, artigo 3º da política. Para os efeitos desta lei, considera saneamento básico conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário. É bom que se lembre que é o esgotamento sanitário tratado. Se você fizer qualquer tipo de pesquisa com a população, de diversas faixas etárias e diversas escolaridades, você vai verificar que as pessoas não sabem. As pessoas confundem saneamento com esgoto. Na verdade, o saneamento é uma política. E, por ser política, ela é multifacetada. Ela tem diversas dimensões. Não é? Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Não é? Drenagem e manejo das águas fluviais. Eu sou delegado da Conferência de Saneamento, né, representando a UFSC, tive o prazer de conseguir ser delegado. Muitas pessoas nem querem esse encargo. Estou acompanhando a conferência, está tendo votação das proposições, agora no Congresso da Casan. Não é? E é interessante ver como as pessoas são desinformadas ainda, não é? Mesmo ocupando lá um assento no Conselho de Saneamento e também lá participando como sociedade civil na conferência. E é um fórum interessantíssimo, porque você começa a conhecer como é que funciona. Eu, que não sou daqui, eu passei a conhecer mais
como funciona o saneamento em Florianópolis, né? E aí, claro, como eu sou de fora, às vezes a pessoa vem de fora e começa a criticar o que vê, né, tal, colocar alguma coisa, algum detalhe que não tem. Não, é importante você conhecer. E eu fui lá, né, como atividade do meu pós-doc, fui verificar, ouvir as demandas do Campestre, do Ratones, né, conhecer um pouco, inclusive, da territorialidade aqui em Florianópolis e da quantidade de bacias hidrográficas que nós temos. Então, diferentemente de nós, que nós não temos água, não é? Apesar da transposição, nós não temos água, né? Temos um problema com a questão da gestão de recursos hídricos, gerir o que não temos, ou o pouco que temos. Vocês têm demais, água demais, não é? Tem uma preciosidade, né? Uma joia rara, que é justamente esse conjunto de bacias hidrográficas que formam um ecossistema maravilhoso, tá certo? E um ponto que eu queria destacar, apesar de não ser o ponto que eu vou debater aqui, mas a questão da drenagem. E eu verifiquei agora na conferência, é um problema seríssimo. A gente verifica quando chove, alaga. Rio de Janeiro, São Paulo, as grandes cidades, Florianópolis, fica um caos. Não é? Esse é um problema da drenagem. Não é? E muitas vezes o poder público coloca a responsabilidade toda no usuário. Olha, o usuário ele colocou resíduos na boca de lobo, não é? Mas está aqui, na lei. O poder público tem a obrigação de fiscalizar preventivamente. Certo? Fazer a limpeza, desobstrução. Na minha cidade, Campina Grande, lá na Paraíba, choveu muito esse ano, depois de 7 anos de seca. 7 anos, né, de pouquíssima chuva. Choveu tanto que eu acho que a prefeitura esqueceu de limpar as bocas de lobo. Não é? Alagou, você não reconhecia mais Campina Grande, você pensava que era São Paulo, Rio de Janeiro, por falta de limpeza, né, dos ductos que conduzem às águas pluviais. Então, isso é muito sério, drenagem. E você vê que não tem planejamento para drenagem. Você tem uma política nacional de saneamento básico que não pensa a drenagem. Está aqui, está prevista a drenagem, mas o poder público não pensa a drenagem. Está pensando no esgoto, que é importante, está pensando no acesso à água, que é importante, mas a drenagem é fundamental. Que diante das mudanças climáticas, a drenagem vai ser cada vez mais importante. Princípios da política, universalização, é uma tarefa hercúlea, né? Universalizar. Todo mundo tem que ter acesso ao saneamento, integrar. Você não pode ter acesso apenas à água, mas a todo o saneamento, né? Todo o saneamento. Disponibilidade. A adoção de métodos de tecnologia que nós temos. Está aí no Congresso da Casan, uma exposição de várias tecnologias. O Fórum da Água, agora, recentemente, que eu estive, nós vimos lá a exposição, uma feira enorme, sobre tecnologias de acesso à água, de reuso de água. Muitas delas simples e outras mais sofisticadas, que demandam mais recursos, inclusive. Eficiência e sustentabilidade econômica, e é importante debater também o quanto vai custar. Custa. Não tem almoço de graça. Nós sabemos. Olha o problema do diesel aí. A gente está sentindo na pele. Não tem almoço de graça. Então, se tem alguma melhoria, tem que ter cobrança. Não é? E tem que ter transparência. Outro princípio. Transparência das ações, que é um gargalo. Nós não temos transparência em muitos aspectos. Controle social, segurança, qualidade, regularidade e integração das infraestruturas e serviços. A gestão eficiente dos recursos hídricos e a moderação do consumo de água. Não é? Agora, o artigo 44 obriga o licenciamento, que é a temática central aqui do evento. Não é? Muitas pessoas não sabem, inclusive estudantes de direito, quando você pergunta, você sabia que a obra de saneamento precisa de licenciamento? Precisa. É uma obra de impacto na natureza. Talvez até não é um impacto imediato, mas é um impacto mediato. Não é? O despejo de todo aquele líquido nos mares, nos rios, a infiltração, a recarga de aquíferos com qualquer líquido que contamine, isso gera impacto, efetivamente. Não é? O artigo 196 da Constituição fala da relação íntima entre a saúde e o saneamento. O saneamento também faz parte da política de saúde. Geralmente nós não pensamos nisso, a gente quer saber da água que chega nos nossos lares. Tem água? Chega em casa para tomar um banho depois do trabalho, não é? Você procura logo a água, você não quer saber do esgoto. Ninguém lembra do esgoto debaixo da terra. A gente não lembra. Não é? Só que o esgoto é fundamental na hora de preservar a saúde. Não é? É fundamental.
diante de uma época, de uma sociedade que está vivenciando diversas doenças transmitidas por vetores, que vão aparecendo a cada 10 anos, aparecem novos vetores, como o Zika vírus, por exemplo, através do Aedes aegypti, uma nova variedade de vírus, não é? Transmitido através da falta de saneamento. Não é? A falta de saneamento adequado pode causar dano ambiental, isso para mim é claro, não sei para vocês. A falta de saneamento causa impacto ambiental. Não é? Nós tivemos acesso a algumas peças judiciais aqui de Florianópolis, referente lá a Canasvieira, por exemplo, né, rememorando algumas ações do Ministério Público Federal, aqui, que já faz parte do meu pós-doc lá na UFSC, e a gente verificou claramente algumas possibilidades, né, de dano efetivo, né, naquele complexo ali de Canasvieira, e também a alegação do ICMBio em relação à contaminação ali da ESEC Carijós. Né? Contaminação através do despejo, do transbordo, na verdade, o canal que leva o líquido, justamente, o esgoto, certo, para o mar, estava transbordando. Né? E isso contaminou. Isso depois o ICMBio entrou com ação específica em relação a isso. Né? A Política Nacional do Meio Ambiente está lá claramente testificando a questão da imprescindibilidade do licenciamento em obras como o esgotamento sanitário. É fundamental ter o licenciamento. Né? O artigo 10º da política fala: construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais efetiva ou potencialmente poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, precisa do prévio licenciamento. Ponto. Né? A lei orgânica do SUS, né, que a gente esquece de pegar essa lei, está lá. O saneamento é fundamental e o equilíbrio do saneamento com o meio ambiente. Então, o saneamento ele trabalha não só, certo, em fornecer a água, em trazer políticas que viabilizem o fornecimento de água, mas também em preservar a saúde, em preservar o meio ambiente com qualidade. Foi falado na mesa anterior que a cidade, a urbis, é o nosso habitat, e é verdade. Assim como os animais irracionais, digamos assim, irracionais em termos, né, que estão aí na floresta, eles têm o habitat deles. Nós temos o habitat, a urbis. Nós estamos aqui, nós precisamos ter qualidade de vida. Né? E o artigo 7º, fala lá no inciso 10, integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento. Eu falava com uma colega antes de começar, e o grande problema do Brasil é a integração. Eu dou aula no curso de gestão pública, lá na Paraíba, e a gente discute isso em termos de esfera municipal. Como é difícil a integração na esfera municipal. Como é difícil dialogar Secretaria de Saúde, Secretaria de Meio Ambiente e também a Secretaria de Educação, que é fundamental no processo de conscientização das novas gerações. Né? Então, o Estatuto da Cidade que foi falado também aqui, já foi esgotado, também traz o saneamento como parte das diretrizes do Estatuto. Você não estará cumprindo a função social da cidade se você não destinar um saneamento de qualidade para os usuários. Né? O artigo 3º compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana, o saneamento. Aqui. Instituir diretrizes para desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico. A gente esquece, muitas vezes, na prática, de que, dentro de uma economia capitalista, a gente tem que pensar também no desenvolvimento humano. A gente pensa muito em trabalhar, corre para um lado, corre para outro, faz uma pós-graduação e esquece de que nós temos que viabilizar o desenvolvimento humano. É o primeiro. Nessa crise do combustível, nós vimos isso. Como nós somos dependentes de um combustível ultrapassado, somos dependentes, literalmente, em tudo, e isso faz parte do desenvolvimento do braço econômico, do crescimento econômico, que tem relação com o nosso desenvolvimento humano. E aí tem uma coisa interessante, uma colega minha colocou um texto no Facebook, eu não vou ler esse texto, mas uma passagem me marcou, certo? Ela disse: olha, com essa crise do combustível, os pais e as mães passaram a ter mais tempo com os seus filhos. Eu passava numa rua, estava lá, pessoas que eu não via, porque não tinha combustível no carro. Parou. Né? A Terra parou, o Brasil parou. Né? A gente começou a pensar não só numa dimensão de sustentabilidade, mas numa dimensão mais ampla, de qualidade de vida, que nós não temos. Né?
E o Estatuto da Metrópole, que é esquecido. Mas lá no Estatuto da Metrópole, nós estamos vivendo numa metrópole, boa parte da população brasileira vive em metrópoles, né, em cidades que se misturaram com outras. Você tem um regime metropolitano que não vingou ainda no Brasil, mas o saneamento é também uma viga mestra dessa vida metropolitana, porque a água é um bem comum, a água é de todos, né? Santa Catarina tem Código Estadual do Meio Ambiente, né, que eu passei a conhecer aqui. O Código Estadual do Meio Ambiente também tem seus dispositivos sobre saneamento. Está lá no artigo 177, no artigo 243, não é? Agora, as obras de saneamento necessitam do licenciamento, como eu falei para vocês, e aí é preciso a gente conhecer um pouco também de outra infraconstitucionalidade, que são as resoluções do CONAMA. Diversas resoluções. O Conselho Nacional do Meio Ambiente é um conselho. Aliás, foi até falado isso, eu gostei muito da palestra de abertura, porque o Feldman trouxe aqui uma historicização maravilhosa, extraordinária, e lembrou do CISNAMA, que é tão esquecido. A gente fala de uma política nacional do meio ambiente, mas a gente esquece que o CISNAMA não tem dinheiro, ou pouco dinheiro. Quando a gente compara no portal da transparência, vá lá no portal da transparência e verifique. Os recursos são destinados para os órgãos ambientais e os recursos são destinados para a saúde. E são políticas que devem ser integradas. Não que tenha que ter menos dinheiro para o SUS. Pelo contrário, a gente tem que ter mais dinheiro para o CISNAMA, porque senão a gente não vai ter saúde também. Tem essa responsabilidade aí, a ser verificada. Na Resolução 430 de 2011, está lá a obrigatoriedade do licenciamento, né? E o artigo 5º fala: os efluentes não poderão conferir ao corpo receptor características de qualidade diferenciadas. Não pode alterar, não é? Isso já caracteriza uma conduta poluidora, não é? O artigo 18, o efluente não deverá causar ou possuir potencial para causar efeitos tóxicos aos organismos aquáticos no corpo receptor, não é? Resolução 5 de 88, veja só. Resolução 5 de 88, não é, antes de diversos diplomas legais que depois apareceram, não é, estabelecendo e cristalizando o que estava na resolução, já previa, não é, a necessidade de ter. Ficam sujeitos a licenciamento as obras de sistema de abastecimento de água. Está lá, sistema de abastecimento, sistema de esgoto sanitário, sistema de drenagem. Não é? Quem são os prestadores? Está aqui o presidente da Casan. Não é? O artigo 30 fala que os municípios são titulares, a Casan ela é concessionária. Eu trouxe um mapa que foi divulgado no Atlas do Esgotamento Sanitário, um belíssimo trabalho realizado pela Agência Nacional de Águas. Eu não sou funcionário da ANA, sou funcionário da Universidade Federal, e eu posso dizer a vocês, já trabalhei com a ANA, e é uma das agências reguladoras que mais funciona dentre todas as agências reguladoras. Está aqui um mapa mostrando que nós temos um sistema plural, né? Na verdade, de titularidade. Nós temos essa área em verde aí, que ainda não está definida a titularidade é anacrônica, tá certo? E essa área, essa franja litorânea, não é? Pegando um pouco aí do Mato Grosso do Sul e a região sul, que já tem a titularidade definida, e algumas titularidades esparsas aí no norte do país. Alguns dados para a gente refletir, não é? Que a gente já está finalizando, não é? O maior contingente populacional está nas cidades. Eu trouxe esse mapa aqui, que saiu recentemente na revista The Economist. Né? Essa é a população mundial, esse é o mapa mundi, não é? População mundial em 1980. Não é? Aqui é a população mundial em 2020. Veja que os círculos aumentaram, não é? Claramente. E aqui é o prognóstico, já ultrapassamos. Se você verificar no site do IBGE, a estimativa já passa de 205 milhões de habitantes no Brasil. Né? E aí a gente tem que pensar água, alimento e espaço. Alimento depende de água. Mais de 70% do que é consumido de água é consumido para fazer alimento. Na agricultura, na indústria. E aí? Apenas cerca de 8% é no usuário. Nós, das nossas casas. Apenas 8%. O restante é agricultura e indústria. Temos que pensar isso. Não é? A água é essencial tanto para o consumo como para a produção de alimentos. Esse mapa saiu recentemente, acho que há um mês atrás, na revista Nature, que mostra o desastre que se avizinha no mundo.
a alteração climática, ela vai atingir especialmente o nosso estoque de água, certo? Então, aquíferos vão secar, tá certo? Rios vão secar, certo? Onde tinha um rio, vai ficar deserto. Isso não é uma visão apocalíptica, mas nós caminhamos para isso, tá certo? Nesse artigo, que foi publicado na Nature, está lá claramente, os cientistas alertando para os caminhos que a humanidade está tomando. Há muito tempo isso vem sendo, desde Estocolmo para cá, está sendo alertado. Mas, novamente, você mostra aí nesse mapa que se daqui a 30, 50 anos não tivermos medidas mitigatórias, a gente vai ter uma sociedade totalmente diferente, um planeta diferente. E o Brasil? Está aqui, a posição de Santa Catarina, não é? Pelo relatório do CNIS, não é? Está lá. O Brasil todo tem resolvido, de certo modo, o problema do acesso à água. Mas o grande gargalo do Brasil é o esgotamento sanitário. E saiu hoje, né, o ranking do Trata Brasil. Né? Hoje ou ontem. Né? Eu recebi hoje e já tem aí o ranking. Florianópolis está na 47ª posição, se eu não me engano. Não sei se alterou, mas está aqui. As 100 cidades que têm o melhor saneamento no Brasil, tá certo? E aí você tem a eficiência de remoção de DBO, que é a demanda bioquímica por oxigênio. Quanto maior esse DBO, tá certo? Mais poluído, tá certo? Mais problemático para se realizar o tratamento. E aí você tem cinza, tá certo? Em cinza você tem justamente a população que não é atendida, que é o que eu quero destacar. Tá certo? A população que não é atendida por tratamento de água, para eliminar esse DBO. Tá certo? Bem rapidamente, vou passar rápido agora. A mancha em marrom, tá certo? Diz da dificuldade que nós temos para remover, certo? Os esgotos urbanos. Né? Essa é a mancha em marrom, nós temos problema sério na remoção do esgoto. Certo? E a gente tem que pensar também em termos de bacia hidrográfica. Aí o mapa muda. Ao invés de pensarmos na divisão territorial, convencional de estados, temos que pensar em bacia hidrográfica. Nós somos um país riquíssimo em água, mas não estamos sabendo tratar nossa água. Né? Infiltração no solo, aquíferos comprometidos, água poluída, uma série de questões. Remoção da carga por região hidrográfica. Veja como é o mapa. Veja a região amazônica, aqui. Veja a região da Bacia do São Francisco. Essa é a melhor região nossa em termos de tratamento, certo? De resíduos sólidos. Veja, uma bacia importante como é do São Francisco para nós lá, tem problemas. A bacia, e o aquífero, a gente fala muito do aquífero Guarani, mas o aquífero amazônico é tão grande ou maior que o aquífero Guarani. A gente não lembra de dizer que tem um aquífero debaixo do Amazonas. Certo? Que pode ser comprometido. Esgoto gerado, também esse mapa do esgoto gerado aí. Veja o problema. E aí é sério. O presidente da Casandra está aqui. Né? O grande problema nosso está nessa franja aqui. Tá certo? E também a região norte. Embora Manaus fale, não, nós temos um emissário que vai direto ao Rio Amazonas. A universidade contesta porque ela vai lá e faz a coleta e vê que já tem contaminantes prejudicando a atividade de banhistas e a atividade pesqueira, tá certo? Naquela região que é fundamental. Né? Avaliação de capacidade de diluição, que é fundamental. Nós somos um país rico em água, portanto, temos uma capacidade de diluição grande. Né? Nós somos um país privilegiado, que diluímos o nosso esgoto. A gente às vezes vê o esgoto caindo na água. Que crime! Nem sempre. Você tem que verificar com cuidado. Eu não sou engenheiro, mas eu li sobre o assunto e verifiquei. Sabe o quê? Que nem sempre é problemático você jogar o esgoto no mar e nem jogar o esgoto no rio. Veja o caso do emissário. Santa Catarina não tem um emissário. Saiu, inclusive, na Globo News agora, essa semana. Santa Catarina é um dos estados que não tem emissário. O Brasil só tem 17 emissários marinhos. É a tecnologia mais barata. Tá certo? Porém, ela só é eficiente se você fizer a limpeza antes. Senão você joga o resíduo bruto no mar. Você precisa fazer o tratamento antes. Nós somos um país enorme, uma área costeira enorme, e não aproveitamos essa possibilidade do emissário, que é contestável. Os engenheiros, eles defendem o emissário, defendem,
mas é preciso a gente fazer um debate entre os biólogos, engenheiros, academia, né? E, finalizando, os gastos. Eu queria falar rapidamente dos gastos, que eu tive uma trabalheira Rapidamente. em coletar esses dados, né, no portal da transparência. Está aqui. Gastos em esgotamento nas cidades com mais de 50 mil habitantes. Está aqui. Peguei só 2017, 2016 e 2015. Tá certo? Em todos os estados, Santa Catarina está aqui, tá certo? Tem havido uma queda e uma irregularidade tremenda no gasto em esgotamento. Olha só, o Brasil precisa de um investimento superior a 50 bilhões nas áreas que estão bem em termos de esgotamento. Você tem regiões que têm um investimento básico, você tem regiões que têm um investimento consolidado e tem regiões que têm um investimento intermediário. Nós precisamos de muito dinheiro para realizar o saneamento pleno nesse país. E você tem justamente uma irregularidade dos gastos. Olha só, isso aqui é a tabela com os números absolutos de gasto. O total, 977 milhões, que é uma cifra boa, mas não é uma cifra suficiente ainda, né? Gasto em esgotamento de cidades com menos de 50 mil habitantes. 80% dos nossos municípios têm menos de 50 mil habitantes. É um grande problema. A gente pensa em esgotamento nas cidades grandes, metropolitanas, mas as cidades pequenas estão ao Deus dará. Olha só a diferença. Olha só a diferença. Diferença de gasto. Só o gráfico aqui, né? Aqui os números absolutos, né? 883 milhões de gasto. E o saneamento rural, esse é caótico. A gente depende de tudo do rural. A gente depende da comida, a gente depende da água. As nascentes estão aonde? As nascentes estão no meio rural, na zona rural. E a gente não está cuidando do saneamento na zona rural. Eu conversava com um zootecnista, ele disse, olha, a gente lembra do esgoto sanitário nas cidades. E a gente esquece que a atividade, a agricultura em si, ela é extremamente poluente. Extremamente poluente. E 70% da água a gente utiliza na agricultura. Olha a situação. 2017, 4 bilhões de gasto. 2016, 13 milhões. 2015, 21 milhões. Total, 39 bilhões de gasto. Tá certo? Gasto com abastecimento de água. Também uma irregularidade terrível. E essa PEC do fim do mundo, né? Acabou. Foi falado na mesa anterior. Acabou. Você está vendo o panorama aqui? Panorama de gastos? Como é que você vai aumentar o gasto? Está aqui, números absolutos, total, 597 milhões em acesso à água. Não é? Drenagem, aí vem o caótico. Drenagem. Não é? Drenagem Roraima. Em 2017, só teve dinheiro da União para Roraima. Tá certo? Não teve transferência da União em 2016. Teve transferência em 2015 para Rondônia só. Tá certo? Total, 1.324.000. Investimento ainda necessários, diversos, milhares, bilhões de investimento. Então, gargalos, eu estou com... O Pimenta já está fazendo assim, não é? Mas, realmente, o tema é instigante. Eu gosto, eu estudo esse assunto. Lá, a gente vê com a tarefa de colocar lá no GPDA, lá na UFSC, essa área de saneamento, o estudo da água, não é? E me desculpe ter ultrapassado, desculpe aos demais colegas, tá, mas são muitos dados, são muitas informações e vamos aproveitar o presidente da Casan aqui. Obrigado. Tá bom, obrigado.